Você já ouviu falar sobre Jornada do Herói? Se eu te falar que Jornada do Herói é algo que conecta Jesus, que conecta Buda, que conecta o Homem-Aranha, que conecta o Super-Homem, que conecta você. A Jornada do Herói, ela é um desafio que passamos todo mundo que vive, todo mundo que... Toda história que você for ler tem a Jornada do Herói. A Jornada do Herói, ela, de forma técnica falando, ela é o início, ela é o meio, ela é o fim. E tem coisas que acontecem que são padrões aqui no meio dessa jornada. É uma pessoa comum que vive no mundo comum, que passa por, que tem um chamado, e esse chamado gera desafios, esse desafio gera dor, e essa dor gera um propósito, e esse propósito gera resultado. Já deu pra entender mais ou menos o que eu vou falar aqui, né? Na sua jornada do herói tem alguma coisa que tá acontecendo que tá te travando. É aquele desafio que chega e você acha que vai matar você e caraca, morri. Mas e se eu te falar que os desafios que aparecem, ele tem um padrão pra você e pra mim? Então eu vou te convidar a você refletir e você, depois que eu terminar de falar, você vai me responder aí se faz sentido ou se não faz. Já percebeu que essa dor que chegou, ela não é tão grande ao ponto de te matar? Tão grande ao ponto de ser insuportável? Ela não é insuportável, ela é suportável. Mas ela também não é tão pequena ao ponto de ser insignificante. Já percebeu? Já percebeu isso? Faz sentido ou não faz? Essa dor que chegou, ela te matou? Não. Mas ela também não foi tão pequena ao ponto de você só deixar passar. Né? Você fica pensando nela durante o dia. Às vezes você pensa nela antes de dormir, perde o sono por conta dela. Eu sei como que é, cara. A vida é difícil pra todo mundo. A vida é difícil pra todo mundo. Jesus, ele veio pro mundo e ele falou, cara, você vai ter muita aflição no mundo, você vai passar por desafio, mas levanta o astral, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vim pra ser ser humano assim como você, e eu venci. Você vence também, cara. Ele te deu um voto de confiança. Eu tenho um filho de 1 ano e ele aprendeu a andar quando tava fazendo 9 meses. 10 meses, na verdade. E aí ele caía muito, cara. Ele caía e ele caía, levantava. E uma vez que ele caiu, acho que foi a primeira vez que ele caiu, ele machucou. Eu falei, caraca, ele vai ficar com medo. Porque eu tenho um sobrinho que ele ficou com muito medo de tentar andar porque ele caiu. E esse sobrinho meu, ele foi aprender a andar, tipo assim, mais tarde. Ele aprendeu a andar depois de 1 ano e tal. E ele ficou com muito medo. Aí eu falei assim, Mixe, o Augusto, meu filho, ele vai ficar com medo também. Só que ele não ficou não, cara. Ele foi, ele levantou, ele tentou de novo, ele escorava nas coisas. E eu falei, eu aprendi muita coisa com isso. E imagina só se meu filho tivesse caído e ficasse com medo de levantar, assim como meu sobrinho ficou. Ele ia aprender a andar muito depois. Não que tenha problema em aprender a andar depois, mas ele ia, né? Ele ia demorar mais um tiquinho, ele ia deixar de viver algumas coisas que ele viveu quando ele aprendeu a andar. Ele ia deixar de caminhar por alguns certos caminhos e acabava ia sendo um pouco um fardo a mais para nós que somos pais, né? Porque quando o bebê tá engateando, a gente tem que ficar bastante atento. Não que quando ele aprende a andar, a gente não deva ficar atento também. Mas a gente tem que ficar mais com ele no colo quando for em certos lugares. E já parou pra pensar que se ele não tivesse, se ele tivesse ficado com medo, ele ia demorar muito mais para andar. E o que que eu aprendi com isso? Se naquela vez que essa dor chegar, se você ficar se fingindo de coitado, se você se fizer de vítima, se você dar um ponto final, se você desistir do seu propósito por conta dessa queda sua, você pode sim vir a andar um dia ou viver o seu propósito um dia. Mas você vai demorar
a viver isso. Cara, eu acabei de. Esse vídeo tá sendo mais um bate-papo. Não tem um roteiro. Mas eu acabei de ter esse estralado na minha mente. Se você errar e você. Ó, deu até vontade de chorar. E se você errar e não aprender com o seu erro, se você errar e ficar no chão, ficar caído e não tentar andar de novo, você vai gerar um peso para as pessoas que estão com você também. Você vai ser, nossa Deus. Você vai acabar sendo um peso para quem vive com você também. Tô falando isso porque eu passei por uma situação bem difícil um tempo atrás. Eu acho que eu gerei um peso para quem tava comigo. Acho não. Agora eu acabei tendo certeza. Gravando esse vídeo, cara, que loucura. Aprenda. Aprenda com o erro. Viva. Você é maior que isso. Nossa, Deus, caraca. Você é maior que isso. Seja maior do que o seu erro, porque na verdade o erro ele não vem pra ser uma pedra no seu caminho pra te derrubar e te matar. O erro é, na verdade, ele vem pra te ensinar. O erro e o sofrimento que você passou, ele não é uma punição. Eles são a ponte para sua evolução. Ele é a ponte entre você e o seu propósito, a ponte entre você e o lugar que você quer chegar. Uma vez eu tava andando num lugar e tinha um buraco. Então eu pulei esse buraco e cheguei aonde eu queria chegar. Mas e se esse buraco ele fosse usado por mim como desculpa e eu não quisesse pular esse buraco e voltar para minha casa? Eu ia deixar de chegar no lugar que eu queria chegar. E se esse buraco for muito grande? E se eu tentar pular e não conseguir pular? Tenta de novo. Então, o que que você tem aprendido com seus erros? Eu tenho aprendido muita coisa e nesse vídeo eu aprendi mais uma. O tempo não volta, cara. Então não fica olhando pra trás, não. Ressignifica essa dor e se permita viver. Porque quando dá certo, não vai dar certo só pra você, não. Vai dar certo pra todo mundo que tá com você. Até aquelas que você trouxe um pouco de peso. Mas não fica pensando nisso, não. Deus tem mais pra dar do que o inimigo pra tirar. Então se permita viver e diga um sim à sua jornada do herói. Porque o momento difícil ele vai chegar. Mas a dor ela nunca vai ser tão grande pra te destruir. Então vai. Você é maior que isso. Você tem Deus com você. E me diga pra mim o que é impossível pra Deus. Isso aí. Viva, vai viver, cara. Vai viver. Deus te ama. E eu também. Falou!